Olá, vamos ao nosso 7º dia da trezena em preparação para a festa de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a já trazer à mente, a sua intenção para essa trezena. E aí o trecho, vou trazer 2 trechos do livro, mais um pouquinho falando sobre a vida de Santo Antônio. Como vocês sabem, Santo Antônio carrega a sua imagem, tem o menino Jesus, Ele está com o menino Jesus nos braços. E eu não sei se você conhece a história desse trecho. Vamos lá. Uma vez, ele estava... Sempre que ele viajava, ele ficava na casa de alguém, Quando não tinha um convento ali por perto, ele ficava na casa de alguém. E aí, certa vez, ele ficou na casa de um senhor, Que ficou muito feliz em recebê-lo, preparou um quarto para ele ficar e deixou ele lá no quartinho à noite em oração. E aí ele passou, esse senhor, o dono da casa, passando em frente ao local onde Santo Antônio estava, ele olhou pela janela e ele viu a cena, Eu vou até ler aqui como está descrito no livro. Através da janela, viu então nos braços do bem-aventurado Antônio um menino de grande beleza, que o abraçava com ternura. Por seu lado, o santo retribuía-lhe as carícias e os beijos, não desprendendo um instante as vistas do seu semblante encantador. O homem, pálido de emoção e como que arrebatado ante a beleza desse menino, perguntava consigo de onde é que tinha vindo aquela formosa criança. Ele não era vítima de uma ilusão. O espetáculo que se lhe apresentava era uma realidade. O bem-aventurado Antônio estava em colóquio direto com Jesus Cristo, o Filho de Deus e da Virgem Maria, descido do céu expressamente para o consolar. Então vemos aqui, como a gente vê na imagem de Santo Antônio, foi assim que esse senhor viu, e aí Santo Antônio pediu para que ele não falasse, não contasse para ninguém, pelo menos até a sua morte. E assim ele fez. Depois que Santo Antônio morreu, aí ele pôde contar, muito emocionado, essa cena que ele tinha visto. Então, de fato, por isso que a gente vê essas imagens, porque de fato Santo Antônio foi aquele que carregou o menino Jesus no colo e ele conversava, com ele ali. Eu vou trazer mais um trecho, da vida dele. Certa vez, ele estava com os frades, passando por uma cidade. Uma senhora convidou eles para almoçar na casa dela. E ela tinha um celeiro com vinhos, com uns tonéis de vinho. E ela foi pegar vinho para servi-los, Só que quando ela saiu, ela estava emocionada, ela tinha esquecido a bica aberta, E aí o vinho foi jorrando e ela nem percebeu isso. Ela tá lá servindo a eles, E ainda teve uma outra questão, que ela tinha pego emprestado com uma vizinha umas taças de vidro, para poder servi-los de maneira mais digna, mais bonita. E um dos frades, de maneira desajeitada, acabou esbarrando numa das taças e quebrou a taça. Ela ficou ali desconcertada, mas tudo bem. Ao final da refeição, ela voltou ao seu celeiro para poder pegar um pouco mais de vinho para servi-los. Quando ela chegou lá, ela se deu conta de que tinha esquecido, a torneira aberta e já não tinha mais vinho nenhum. Ela voltou lá para onde eles estavam, desolada, porque também ali era o sustento dela, e ela já não tinha mais nenhuma gota de vinho, E aí Santo Antônio ficou profundamente comovido com aquilo, com a tristeza daquela mulher, e ele se colocou em oração. E aí eu vou ler mais um pedacinho aqui para vocês verem como foi a cena. Quando a comunicou o bem-aventurado Antônio, esse apiedou-se de sua tristeza, firmou o cotovelo na mesa, escondeu a cabeça nas mãos e se pôs a orar com fervor. E enquanto a boa mulher contemplava o bem-aventurado, absorto em oração, aconteceu uma coisa extraordinária. A copa do vaso de vidro, que estava na ponta da mesa, movendo-se por si, ou melhor, obedecendo ao impulso divino, veio colocar-se sobre o pé, que estava na outra extremidade.
Ou seja, né, o copo, a base da taça tinha ido para um lado, o copo para o outro, e ela viu, enquanto Santo Antônio estava em oração, viu as duas partes se juntando. A esse espetáculo, a mulher, estupefata, pegou logo o copo e, sacudindo com força, verificou que ele fora consertado pela virtude da oração. Veio na mesma hora a convicção de que a virtude que havia restaurado o copo podia restituir-lhe a perda do vinho. Correu, pois, ligeira ao celeiro e achou o tonel, um momento antes, meio vazio, tão cheio que o vinho chegava até a boca, donde jorrava. Então, Santo Antônio se pôs ali em oração, compadecido com o que tinha acontecido com aquela mulher, né? E não só restaurou o vinho, né, que os tonéis estavam pela metade, se encheram tanto que estava jorrando, transbordando, e além disso o copo que havia se quebrado, a taça, se juntou, né? Eu trouxe esses dois trechos aqui, e aí peço você mais uma vez para pensar na sua intenção, né? Santo Antônio é aquele que trazia o menino Jesus nos braços, né, e conversava, né, como a gente reza, que ele sussurrava as intenções ao ouvido do menino Jesus, né? Ele em vida, quando se colocou em oração, pôde Deus fazer milagres pela oração dele, né? De juntar um copo quebrado, um vidro quebrado, de fazer com que os tonéis de vinho se enchessem novamente, que dirá ele que agora está lá no céu, né? Muito mais próximo de Deus, muito mais próximo de Jesus, não pode fazer, alcançar para nós essas graças que nós estamos pedindo. Então, de confiança renovada, a gente vai rezar essa intenção, terminando a oração, né, desse dia de hoje, mas que você tenha uma confiança renovada, né, nesse dia, contando com a intercessão de Santo Antônio. Ó Santo Antônio, ó Santo Antônio, o mais gentil dos santos, o mais gentil dos santos, teu amor a Deus e tua caridade, teu amor a Deus e tua caridade, com suas criaturas, fizeram com que foste digno de possuir poderes miraculosos, motivado por este pensamento, peço-te, e você apresenta a sua intenção. Ó gentil e amoroso Santo Antônio, cujo coração estava sempre cheio de simpatia para com os homens, sussurra minha súplica aos ouvidos do doce menino Jesus, que adorava estar sempre em teus braços, a gratidão do meu coração será sempre tua. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.